Bom, pessoal, vamos dar mais um início aí. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula da UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Bom, hoje eu vou dando a continuidade, né? Eu finalizei a aula passada falando sobre os fluidos refrigerantes, né? As características de cada um, como identificá-los, né? A gente sabe que o maior fabricante aí de fluido refrigerante é a DuPont, né? E ela tem até os cilindros ali com uma coloração, né? Conforme o seu tipo de fluido. Então, eu vou continuar a falar, pessoal, sobre o lubrificante do compressor, né? O compressor, pessoal, como ele comprime ali o fluido refrigerante, e ele é uma máquina móvel, uma peça móvel, né? Então, essas peças móveis, dependente do seu tipo do compressor ali, né? A gente viu ali o caracol, o de pistão, o parafuso, são peças mecânicas que estão em constante contato. Então é necessário que tenha uma lubrificação, assim como qualquer outra máquina móvel. Então o compressor não é diferente. Só que na refrigeração, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente está comprimindo o fluido refrigerante e ao mesmo tempo a gente está lubrificando o compressor. Então, por exemplo, na câmara ali, na câmara de compressão, estou comprimindo meu fluido e ao mesmo tempo tem um pouco de lubrificante do compressor. Então, eu preciso garantir que esse lubrificante do meu compressor ele não vá embora, né, junto com o fluido refrigerante. E outra coisa que a gente tem que ter em mente também, que esse lubrificante, em hipótese nenhuma, é, pode reagir com o meu fluido refrigerante. Então, quando a gente vai é, nem tanto na instalação, mas quando a gente vai projetar um sistema de refrigeração, uma das coisas que a gente tem que pensar assim, beleza, fiz os cálculos, né, dimensionei os tubos, estou considerando ali um fluido refrigerante tal. Então, por exemplo, um R134A. Estou dando um exemplo aqui. Então, ao selecionar o compressor, então beleza, também selecionei a potência do meu compressor, o tipo do compressor. Opa, qual lubrificante vou utilizar para esse compressor? Então tem que ser um que não reaja, por exemplo, ao R134A, né? Então eu tenho que usar um lubrificante que não reaja ao meu compressor, que não gere espuma, que a espuma também dá problema, né? Então dá problema tanto para o meu sistema de refrigeração quanto para o próprio compressor, né, que é a espuma é uma espécie de lavagem, né? Então você está perdendo o poder de lubrificação. E também eu tenho que garantir que esse meu lubrificante, como eu falei, não vá para o sistema de refrigeração, porque vai misturar dá problema. Aí tem que voltar para o meu compressor, porque se não voltar, o que vai acontecer? Sempre vai ter problema de déficit de lubrificante. Então sempre ou tem que ficar repondo e ele vai para o circuito de refrigeração, vai diminuir seu coeficiente de performance, sua eficiência. Vou compartilhar então aqui. Deixa eu então partir na parte físico-química do meu lubrificante, né? Bom, então quais são as características que eu devo observar no meu fluido, no meu lubrificante? É a viscosidade. O que é a viscosidade? É a resistência ao escoamento apresentada pelo lubrificante. Então, vou atribuir um fluido cuja viscosidade esteja de acordo, então, com a aplicação, né? Que vai alcançar todas as regiões que precisam ser lubrificadas. Ou seja, a viscosidade é aquela que a gente pode comparar. Por exemplo, a água e o óleo, né? A água, quando a gente coloca ela para escoar, ela tem uma certa facilidade. E o meu, por exemplo, o óleo, ele demora mais para escoar. Isso significa o quê? Que o meu óleo ele é mais viscoso do que a água. Essa viscosidade, do ponto de vista químico, tem relação com a atração entre as moléculas. Então, as moléculas de água elas não têm uma atração tão forte entre si. Vamos dizer que ela é um pouco mais solto, por assim dizer. Isso acontece, então, isso vai refletir na sua viscosidade, vai ser menos viscoso. Já o óleo, as moléculas lá do óleo, elas são mais juntas, elas têm mais atração. Então, isso vai fazer com que ela fique mais resistente ao escoamento, por isso que ela é mais viscosa. Então, isso chama da viscosidade. A outra característica que a gente tem que levar em consideração do óleo lubrificante, né, do compressor, é a lubricidade. O que vem a ser isso? É a capacidade do meu óleo de proteger superfícies metálicas do desgaste, né? Então,
é aquela formação de película protetora. Então a gente sabe, por exemplo, vou jogar isso para um caso que a gente tem uma certa familiaridade, que é motor de carro e moto, que é o pistão ali. Que o óleo no pistão do carro tem que fazer? Ele tem que fazer aquele filme de óleo para proteger, né, o pistão da camisa do pistão, para não ter o atrito direto ali metal-metal. Então tem que ter aquele filme, né, aquele filme geralmente bem fino, uma camada ali fina que ele vai fazer justamente evitar esse contato metal-metal, né, esse contato direto, para evitar o atrito, né, onde vai proteger principalmente com o desgaste. A gente sabe que quanto o óleo é perfeito para aquela pela operação, né? Ele vai manter então aquele filme lubrificante que vai evitar o desgaste prematuro do meu equipamento. A outra característica que a gente tem no lubrificante chama a estabilidade química. O que é isso? É a capacidade do meu lubrificante manter suas propriedades ao longo do tempo de trabalho, sem que haja reações químicas que possam produzir substâncias danosas ao sistema. Então, de certa forma, o meu lubrificante, como eu falei, ele tem que ser inerte, né? Ele não pode reagir ao meu fluido refrigerante e também não pode ser, tem que resistir à temperatura e à pressão de trabalho. Porque senão o que pode acontecer? Pode mudar a temperatura, com isso pode mudar o pH também pode, por exemplo, se ele for para um pH tanto ácido quanto básico, o que pode acontecer? Ele vai atacar o metal, ao invés dele proteger ali a parte metálica, ele vai fazer o ataque, né? O tempo também, né, pessoal? Então a gente sabe que o lubrificante não é eterno. Periodicamente a gente precisa fazer uma troca desse óleo, porque senão esse óleo, né, à medida que ele vai desgastando, ele vai ali absorvendo o calor, né, absorvendo o atrito, os desgastes das máquinas ali, particulados. Então, o meu óleo vai, com o longo do tempo, vai perdendo essas características, como viscosidade, lubricidade, características físico-químicas que, em uma certa hora, ele vai já não vai ter mais suas características de proteção. Aí vai ter problema e eu desgaste de forma prematura o meu equipamento. A outra característica que o meu lubrificante precisa ter, pessoal, é a chamada resistência dielétrica. O que é isso? É a resistividade elétrica que o lubrificante oferece ao fluxo de corrente elétrica, evitando que ele conduza eletricidade, provocando curtos circuitos elétricos, né? Especialmente nos compressores herméticos, né? Que a gente sabe que o compressor ele é uma máquina elétrica, né? Então ele tem um acionamento elétrico. Então, o que o meu óleo tem que garantir nesses compressores? Ele tem que ser uma espécie de resistência mesmo, tem que ser uma espécie de isolante, principalmente um papel de isolante elétrico. Que a gente sabe ali, né, pessoal, que o atrito metal-metal, por mais que o meu óleo esteja evitando esse atrito, mas o atrito ali pode ser ao momento que ele gera uma faísca. Essa faísca tem que ser isolada, porque se ela estiver próxima a alguma coisa elétrica ali, ó, que está conduzindo corrente, o que pode acontecer? Você vai, leva ela para algo que está conduzindo corrente e gerar um curto-circuito. Aí você vai queimar. Você queima o seu compressor, você destrói ele, você o inutiliza permanentemente. Então, isso tem que ser evitado. Então, o meu lubrificante tem que ter essa característica de chamar de resistência dielétrica, ou seja, ele tem que ser uma resistência. Então, ele tem que meio que absorver essa faísca, essa fagulha, e evitar, então, essa condução de eletricidade. Então, o meu óleo não pode ser um condutor, ele tem que ser um isolante, né? Claro, ele não é 100% isolante, ele vai conduzir, porém, em uma certa intensidade, ele consegue, de uma certa forma, absorver. O outro característico do lubrificante, pessoal, é o chamado ponto de fluidez. O que vem a ser esse ponto de fluidez? Tudo isso, pessoal, são características físico-químicas do meu lubrificante do compressor, né? Então, o que é isso? É a temperatura abaixo da qual o óleo impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante. É o que é isso? É a temperatura, né, que estiver abaixo do ponto de fluidez, ele vai impedir significativamente o fluxo do fluido. O que é isso? É quando é uma temperatura muito baixa, o meu lubrificante, o que ele vai? Ele vai solidificar. Se o meu lubrificante solidifica, então ele não consegue mais fluir, ele não tem mais um aspecto de líquido, ele vai ser sólido. Não vai nem ser um aspecto de graxa, ele vai ficar endurecido mesmo, como se fosse chamado empedrado, né? Num termo mais informal, a gente fala de empedrar, né?
Então isso vai acontecer, pode vir a travar ali o seu pistão, né, seu movimento de compressão, você vai comprometer ali você vai comprometer o seu compressor e também o circuito refrigerante, né? Ou seja, não, o compressor não vai fazer o trabalho como ele deve fazer. Só que aqui no Brasil, pessoal, vamos dizer assim, o nosso país é predominantemente tropical. Então é muito de. Não estou falando que não existe, é claro, tem uns lugares aí, né? Por exemplo, região de serra, né? Algumas regiões aí, principalmente do sul do Brasil, região de serra ali, que tem um frio, né? Claro que não é aquele frio constante, mas vai ter alguns períodos do ano que pode ter esse problema. Aí você vai utilizar algumas soluções para poder, por exemplo, aumentar esse ponto de fluidez. Aí você utiliza uma resistência elétrica, você pode utilizar uma espécie de aquecedor próximo ali para poder manter o seu fluido, é, o seu, o seu fluido refrigerante, pessoal, é, a níveis líquidos, certo? Só um minutinho, pessoal. Só um momento aqui. Pessoal, então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Só um colega aqui estava com problema para entrar. E a outra característica, pessoal, é a miscibilidade. Então, o que que é isso? A miscibilidade é a capacidade, então, do meu óleo de misturar, né? Misturar com fluido refrigerante. Então, como eu falei, a principal característica é que ele não misture, né? Por exemplo, mesmo se tiver aquela mistura, seja aquela mistura igual água e óleo, que não tem aquela mistura homogênea, que seja aquela mistura que você consiga ver, por exemplo, os dois, né? Tanto o fluido refrigerante quanto o óleo lubrificante. Então, aquela mistura que no momento você consegue separar por alguma solução ali, algum subterfúgio físico-químico, né? Para retirar esse óleo e separar ele do fluido refrigerante. Então, pessoal, tudo isso aqui que eu falei são características físico-químicas do meu lubrificante. Então, são características que eu preciso ter aqui em mente para poder selecionar o melhor compressor e, com isso, também o melhor lubrificante para aquele sistema que eu tenho ali no momento, ou que eu esteja projetando. É, Sandro, pode falar. Opa, professor, boa noite. É que Boa noite. eu tava tentando entrar até agora, eu tava com um probleminha aqui em alguns meninos da sala também. Aí eu enviei para eles. Faz tempo que o senhor começou? Vai, deixa eu ver aqui, acho que tem uns 10 minutinhos aí, 5, 10 minutinhos, eu estava esperando o pessoal entrar, mas de qualquer forma tá gravado aí, Santos. Se você quiser depois dar uma assistida, eu Pronto, comecei a falar só sobre os lubrificantes. Na pronto. verdade, eu estava só nesse quadro aqui dos lubrificantes, certo? Que é esse daqui, ó. Eu nem passei muito adiante, falei só das características do óleo lubrificante de um compressor. Pronto, foi o link que tava tentando entrar, não conseguiu. O senhor mandou outro aí, eu consegui entrar aqui. Mas eu enviei já por mim também, tá Era certo. aquele mesmo do grupo lá, é porque de vez ou outra esses links, eu não sei o que acontece, ele dá esses. Aí uns conseguem entrar, outros não, eu não. Mas tá certo, Mas assim, só mas foi. tá certo. Não, certo então. Bom, pessoal, então continuando aqui. Bom, é um dos processos, pessoal, que vocês que está acontecendo, né? É o chamado retrofit. O que que vem a ser chamado esse retrofit? O retrofit é você tem um sistema de refrigeração, né? Um sistema que tem um gás ali antigo. Aí você quer retirar e colocar um fluido refrigerante mais moderno e sem fazer muitas alterações. Ou seja, você tem que achar um fluido refrigerante que seja compatível com aquele sistema, com aquele, com aquele compressor e principalmente com aquele lubrificante, né? É uma espécie ali de adaptação, vamos assim dizer, né?
E o que se deu com esse retrofit? Se deu principalmente com a descoberta dos clorofluorcarbonos, que é os CFCs, né? Que antigamente, né, os fluidos refrigerantes, eles tinham essa composição química. Eram muito bons do ponto de vista de eficiência termodinâmica, de troca de calor, só que eles tinham um problema, eles provocam um aumento do efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. Então, eles viram que esse gás era extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, que em 1987, do Protocolo de Montreal, né, que um acordo entre diversos países, que entenderam então que a melhor forma é iniciar então a eliminação desse tipo de composto químico. Então, em 92, estabeleceu que os hidroclorofluorcarbonos, que eram os HCFC, que até então eram melhor até então naquela época, né, em 92, seriam gradualmente eliminados, né? Então, além do CFC, o HCFC também, né? E até 2030 tem a proibição total do HCFC, que também é do hidroclorofluorcarbonos. O CFC é prejudicial, né? E o HCFC ele é prejudicial, mas menos, porém ele ainda tem um certo grau de nocividade para o meio ambiente. Então o CFC foi totalmente extinto, ou seja, você não vai ver mais nenhum tipo, por exemplo, de sistema de refrigeração, por exemplo, uma geladeira, por mais simples que ela seja, um ar-condicionado, você não vai ver mais com R22, você não vai ver mais. E todos que têm o R22 que já estão aí no mercado, vai ser solicitado para fazer essa substituição até 2030, e tanto do CFC quanto do HCFC, que é do clorofluorcarbonos e do hidroclorofluorcarbonos, né? Para poder então colocar novos fluidos refrigerantes mais eficientes e menos nocivos ao meio ambiente. Bom, então, pessoal, em alguns casos aí de retrofit, né, que você precisa retirar esse gás que é nocivo e colocar um novo que é mais eficiente, menos nocivo ao meio ambiente, você vai ter sistemas complexos de tubulação. Então, dependendo, você vai precisar adicionar lubrificante, como eu falei. Você vai fazer essa substituição, mas não pode fazer essa substituição aleatória. Você tem que entender, por exemplo, qual o tamanho do seu sistema ali, se a tubulação comporta esse novo fluido refrigerante. Por exemplo, eu consigo então simplesmente fazer a recarga de fluido refrigerante e manter o mesmo lubrificante? Se não, vou ter que fazer uma nova adição de fluido refrigerante, ou caso vou ter que mudar a tubulação ou até mesmo substituir o compressor. Então vai ter alguns casos que você vai falar assim, bom, não compensa então fazer esse retrofit. Compensa eu simplesmente fazer a substituição. Eu faço o descarte correto, né, desse meu sistema com o fluido, né? Claro, não vou fazer esse descarte de forma é, irresponsável, né, sem fazer o conforme aí o descarte correto. Então, coloca um novo sistema. Mas se vê assim, não, eu consigo manter a tubulação, consigo manter a evaporadora e a condensadora, e meu compressor trabalha bem com esse novo fluido refrigerante, e não vou ter também a necessidade de trocar o óleo lubrificante desse compressor. Lembrando que desses sistemas menores aí, o meu compressor ele é fechado, né? Então eu não consigo fazer a mudança do lubrificante. Então, nesse caso, eu vou ter que substituir por um outro, né? Bom, pessoal, então aí é pensar, né, se faz ou não retrofit. Mas, por exemplo, na aula presencial, vocês vão fazer esse procedimento, por exemplo, de fazer a desidratação que a gente chama, né? Faz o sistema de desidratação, perdão, recolhe o gás, né? Então, por exemplo, está retirando um gás ali com R22, coloca na tubulação adequada, faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza ali com nitrogênio, né? Para retirar umidade, retirar algum particulado ali sólido, alguma coisa que prejudica o sistema, limpa com outro fluido refrigerante que é o R141B, que ele é muito utilizado para limpeza também, além do nitrogênio. E por fim, você faz a recarga com um novo refrigerante, né?
Então, esse é basicamente o passo a passo do retrofit aí. Bom, e tudo isso, né, pessoal, a gente faz isso também utilizando as normas, né, as normas regulamentadoras, né, que a questão da segurança do trabalhador, né? Então a gente tem as diferentes NRs aí, né? NR6 que trata dos EPIs, NR7 que trata do PCM, é o PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realmente o mundo já deve ter ouvido falar disso aí, né? O NR9 fala Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR10 fala da segurança, instalações e serviços em eletricidade. A NR13 fala de caldeiras e vasos de pressão, né? Por exemplo, esse cilindro que tem aí de fluido refrigerante, na NR13 ele não é considerado um vaso não sei se é considerado um vaso de pressão, mas se toma todo o cuidado ali, principalmente que ele está sob pressão ali. Então, evitar usar perto de fonte de calor, de ignição, enfim, armazenamento, tudo tem que ser conforme a NR fala, né? A NR15 fala sobre atividades e operações insalubres, e a NR23 sobre proteção contra incêndios, e a NR35 em trabalho em altura. Então, de certa forma, pessoal, é, pode ser o mais simples ali, instalação de ar-condicionado, você pode estar fazendo, você precisa utilizar um EPI, né? Principalmente o programa de controle médico, né? Para a gente não respirar principalmente os gases que são tóxicos, né? Ou lidar com solda, né? A gente está lidando com solda. Então, apesar disso, né, pessoal, é um trabalho, apesar do mesmo risco sendo baixo, mas a gente tem alguns ainda associados, né? Que é um trabalho mecânico. Então, a gente está lidando com solda, a gente está lidando com gases tóxicos, né? Pode estar trabalhando em altura, pode ser até um lugar insalubre, calor muito grande, ou lugar ali com água, né? E questão de eletricidade também. Bom, então, pessoal, é, com relação aos EPIs necessários aí para a área de ar-condicionado, então, por exemplo, em edifícios, né, usar aquela botina de segurança, o capacete, né, as luvas de segurança com isolamento, ainda mais que a gente lida com as instalações elétricas, o- os óculos de proteção e o protetor auricular, né, que muitos desses lugares, né, a gente lida com sistemas centrais ali, são bem ruidosos, então são muito bom utilizar o protetor auricular. E se eu precisar, por exemplo, tem uma condensadora que está, por exemplo, no prédio de um cliente e está, por exemplo, em uma altura, né? Provavelmente eu vou ter que fazer até um rapel, então tem que ter um treinamento, um trabalho em altura, né? Então tem que fazer aquele treinamento de rapel, né? Então é o rapel, a minha ferramenta, por exemplo, uma caixa de ferramenta ali, uma mochila de ferramenta vai ficar pendurada, então tem um perigo de você soltar essa ferramenta, um simples, você vê, pessoal, um simples parafuso que a gente joga e não joga, que cai, por exemplo, de uma determinada altura, ele vira um peso monstruoso, é quase que vira uma bola de boliche, um parafuso pequeno. Então, é uma coisa assim, tomar cuidado, né, com essa questão de queda. A gente mesmo, né, é um acidente com relação à queda. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Então, por exemplo, né, além daqueles EPIs de manutenção e edifício, a gente também tem que ter essa questão do cinto tipo paraquedista, né? Então, pessoal, você vai fazer o trabalho em altura, tem que ter o devido treinamento de trabalhar à altura, não se arrisque em hipótese nenhuma. Que, não, vou trabalhar aqui, mas vou, né, faz uma amarração errada, não faz conforme a norma, ou não tem um devido treinamento, você está colocando sua vida em risco, né? E nem sempre, né, pessoal, vou colocar a vida em risco aí, mesmo que o trabalho seja, né, muito bom, venha lhe render muito no futuro, né, questão aí de uma recompensa financeira, mas pense bem, né? Bom, vou fazer um treinamento para poder fazer alguma coisa ali direitinho, sem maiores preocupações ali, sem maiores riscos, né? Bom, pessoal, então aqui vai ter algumas recomendações com relação ao fluido refrigerante. Então, por mais aqueles que sejam dito inerte ali do ponto de vista químico, mas para a pessoa ali ele pode causar algum dano, né? Pode ser até fatal. Então, a primeira recomendação, pessoal, nunca trabalhar em local fechado, né? Então,
É local ali que não tem nenhum indício de ventilação, onde tem, então pode ter uma existência de alta concentração de vapor de fluido refrigerante, né? Então sempre manter esse ambiente refrigerado. E em caso de vazamento, pessoal, arejar o local, então abrindo portas e janelas antes de tomar qualquer ação. Nunca respirar, pessoal, os vapores desses fluidos refrigerantes com os lubrificantes provenientes de vazamento. No caso de vazamento, ventilar a área antes de entrar no local. Então, sempre fazer tampar, né? Se não tiver aquele, colocar a máscara, tentar tampar aqui e aspirar o mínimo possível. Tentar fazer aquela respiração bem lenta e bem não aspirar. Um caso aí, né, pessoal, por exemplo, sistemas grandes, por exemplo, nas câmaras frigoríficas que utilizam amônia, aí já é uma coisa especial, uma recomendação especial. Aí, já que a amônia ela é altamente tóxica, porém ela é altamente eficiente do ponto de vista de troca de calor, ela ainda é bastante utilizada. Até hoje, por exemplo, não acharam nenhum fluido refrigerante que tenha tamanha eficiência da amônia. Por isso que ela é utilizada até hoje. Se já tivesse, com certeza já teriam alguns protocolos, como foi o de Montreal, para fazer a substituição, mas não é o caso, por exemplo, da amônia, ela ainda é bastante utilizada. Então, a amônia, do ponto de vista de norma, mesmo de segurança, ela exige muita questão de segurança, principalmente para sistema de evacuação de pessoas, é, se vai trabalhar ali diretamente, ter toda o EPI, né? Por exemplo, trabalhar mesmo com a parte de amônia, pessoal, parece muito com aquelas roupas de usina nuclear, que é aquela que você se isola todinho. Porque a amônia, pessoal, não é apenas o respirar. Ela penetrar na nossa pele também, ela é fatal. Dependendo da concentração, ela também é fatal. E a amônia ainda tem outro problema, né, pessoal? A gente não sente o cheiro. Ela não tem cheiro, ela é inodora. Então você pode estar respirando sem saber. Você só vai sentir já te dá praticamente ruim. Você já nem é um envenenamento, é bem. Então, quando dá vazamento, evacuação, e quem vai lidar diretamente tem que estar todo paramentado para isso. Então, continuando aqui também, pessoal, sobre a manipulação de fluido refrigerante, não é recomendável também verificar se o ambiente apresenta condições respiráveis de ar por meio de detectores manuais de vazamento, pois eles não são projetados para avaliar se a concentração de gás. Então, ele é só qualitativo, ele não dá concentração, né? Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu tenho que usar o monitor de oxigênio, que é capaz de medir, então, né, se tem oxigênio suficiente para respirar ali, né? Caso contrário, né, não utilizar, né? Se ela é, por exemplo, se aquele ambiente ali é suficiente, né, a quantidade de oxigênio é suficiente para garantir a saúde das pessoas. A terceira recomendação, pessoal, na manipulação de fluido é a presença, né, de quaisquer fluidos refrigerantes e pode liberar uma grande quantidade, né? Então, formação de ácidos até de também compostos básicos, né? Então, por exemplo, nunca utilizar fogo, né, chama ou tocha para localizar vazamento. Então, fogo jamais, né? Você pode estar criando uma reação ali, uma explosão ou até uma reação química que pode ainda liberar mais gases nocivos, né? Então, evitar usar fonte de energia, né, fonte de luz, principalmente com fogo. Então, como falado também, não utilizar chamas ou tochas também para localizar vazamento se for um HFC, que esse é o hidrofluorcarbono, né? Bom, por que que faz isso? Utiliza-se o fogo para detectar vazamento com presença de cloro, e o que não ocorre em muitos fluidos alternativos. Então, é utilizar um detector eletrônico. Então, geralmente tem uns detectores eletrônicos lá que detectam se tem um vazamento ou não, né? Então, ele emite um alarme ou algum tipo de monitoramento para verificar se tem um vazamento, sem necessidade de utilizar um meio físico ou até químico para detectar esses vazamentos. Bom, se durante o processo de brasagem, o que que é o processo de brasagem, pessoal? É uma solda, né? Principalmente quando a gente vai soldar ali, utiliza um maçarico, vai soldar, por exemplo, tubulação de cobre, né? Então, a brasagem você vai utilizar o oxigênio e o fogo, né? Então, você vai utilizar uma fonte de combustão ali. Então, se nesse processo for verificado uma mudança de tamanho ou de cor, né? Então, por exemplo, algum tipo de fluido passou ali.
porque na brasagem, né, o que acontece? A chama, ela é contínua, você controla ali o tanto de oxigênio e de combustível para deixar o organismo chamado mais rico ou mais pobre, mas independente ali, ela sempre fica numa cor ali, né, numa característica contínua. Então você tem que ter uma boa observação. Você viu que deu alguma alteração do ponto de vista ali de cor da chama do maçarico? Opa, tem algum sinal de vazamento aí, porque está chegando um gás ali naquela chama. Então, então primeiro você desliga, né? Desaciona ali o maçarico e verifica então esse vazamento. Verificou o vazamento, estancou esse vazamento, pelo menos não deixou nada vazar ali, aí sim. Aí você vai ver também a questão de concentração do fluido refrigerante. Opa, antes de retomar o trabalho, hein? Você vai ver se tem alguma concentração, se ela é alta. Se for alta, então não retoma o trabalho. Tenta arejar o tanto quanto possível, jogar para fora, exaustor ou sair. A recomendação é sair fora, né? Usar exaustor e sair fora, não respirar. Aí sim, tá seguro, agora retoma o serviço. Caso contrário, não retome em hipótese nenhuma, e nem acenda o maçarico. Certo, pessoal? Então, isso é uma recomendação de segurança mesmo. O manuseio de fluido, pessoal, ele é perigoso se não for feito da maneira correta. Então, por mais que se dita, é inofensivo esse fluido refrigerante. Ele é novo, ele é totalmente inofensivo. Não seja sempre cauteloso, né? O seguro morreu de velho. Então, sempre cuidado ao manipular. Então, por exemplo, o líquido ou vapor sob alta pressão, né? Então, se ele está sob alta pressão, é como um vapor, né? Como, por exemplo, na panela de pressão. Se você joga ali, ó, se você abrir aquela válvula, vai espirrar vapor a alta pressão. Aquilo queima bastante, né? Então, queimadura grave. Então, tomar cuidado. Então, qualquer fluido que está o vapor sob pressão, ele dá queimaduras. É bem prejudicial. E até se ele estiver na temperatura negativa. A temperatura negativa também traz queimadura, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Além disso, né, pessoal, a combinação entre refrigerante, não, fluido refrigerante e chama e alta concentração leva à asfixia e também à parada cardíaca, né? Se for, então, se essa exposição for por um bom período de tempo. Como eu falei, por exemplo, a amônia tem esse efeito. Christopherson, queria perguntar alguma coisa? Levantou a mão aí? Não? Sim, sim, professor. Pode falar, Christopherson. A norma do PPU, essa do acetileno e oxigênio, ele é a norma NR18, né? Que exige, né? NBR. A NR, acho que eu não estou lembrado qual que é NR18. É a norma NR18. dos corta-chama, né? Corta. Ah, mas espera aí, é porque eu não eu vou pesquisar aqui porque eu não estou lembrado não, hein? Condições e meio ambiente do trabalho, deixa eu só ver aqui É os corta-chama, não é isso? porque aí eu tenho que ver em qual que ela se aplica. A Pessoal, NR18. eu tô ó, NR18. segurança ao trabalho na indústria da construção. Pode ser que Que aqui está dizendo aqui, NR18 é a válvula corta-chama equipamento obrigatório para conter o retrocesso de chama. Reversão de fluxo de gases da operação com maçaricos de solda, maçaricos de corte, de acordo com a NR18. não, dependendo, porque aí né, porque como é um cilindro de alta pressão, também poderia se aplicar na NR13, né? NR13 é caldeira e vaso de pressão, né? Mas isso é norma também, por exemplo, a chama, né? Para evitar que ela meio que volte, né? Então, por exemplo, Retrocesso. a chama ela retrocessa, então você tem aquela válvula unidirecional. No momento que tem ali uma chama voltando, ela bloqueia. Então evita Isso. de explodir a. Eu confesso mesmo, não, eu nem realmente eu nem sabia que é pela NR18. Obrigado, professor. Não, até bom, obrigado, até bom você falar dele, eu não sabia mesmo. Pessoal, questão mesmo de NR mesmo, eu confesso que eu sou um pouquinho alheio a essas questões
Até porque eu não tenho tanto domínio da parte de segurança aí, a gente vê só aquela parte básica mesmo dos procedimentos ali. Mas assim, questão de segurança aí, eu, realmente eu não sabia. De fato, não sabia aí, Christoph. É até bom você ter falado. Eu sei que tinha mesmo essa parte da válvula, mas não sabia que é pela NR18. A válvula tem que ter mesmo, aquela válvula anti-chama, né? Na verdade, até o nosso gás de cozinha também tem essa válvula, né? Por questão Isso, de norma. O nosso gás de cozinha também tem essa válvula para evitar a chama volte, né? Ela retorne isso. e exploda, por exemplo, o botijão de gás. Agora eles têm bem um orifício bem fininho, que já para não dar um retrocesso, né? Ele chama de estrangulamento, né? Para poder Regulamento, evitar, é. Foi só isso mesmo, professor. Muito para obrigado. evitar só o fluxo. Não, não, valeu, pessoal. Até eu que agradeço aí, porque eu também, pela NR18 eu não sabia, não. Eu sabia que tinha a válvula, mas não sabia o do. É. Porque são tantas portarias que acho que nem sabe, né? Tanta Pai, não, norma. é lei, bicho, é lei demais. O Se pessoal for, da área de é, segurança do trabalho entende isso aí, né? Já tem isso de cor e isso. salteado. Que eu não. Da segurança mesmo, eu tenho só aquele básico mesmo, por exemplo, executar o serviço, qual o básico para você se manter vivo. Bom, é isso aqui, então então vamos fazer de jeito aí. Sinceramente, pessoal, eu sou medroso em duas coisas, para operar a torno, que é realmente perigoso, e eletricidade. Rapaz, isso eu sou meio gosto demais, rapaz. Qualquer vacilinha aí, é acidente feio. Bom, pessoal, então, quando você faz ali o retrofit, o processo, você também vai ter que fazer uma verificação de vazamento, né? Então, um vazamento ali, né? Você pode ter perda do refrigerante, ou seja, você perde um ativo ali do sistema, né? Que dá que faz a troca e refrigera o ambiente, climatiza o ambiente. E você está tendo também um perigo para as pessoas, né? Então, você tem formas de detectar, né, esse vazamento. Pode ser por espuma, um detector eletrônico e fazer um teste de estanqueidade. Bom, então, pessoal, nunca usar, pessoal, nunca usar nada que seja inflamável. Então, um oxigênio, qualquer outro tipo de fluido inflamável. Ah, Marcos, pode perguntar, você quer falar alguma coisa? Professor, Sim, pode falar. nunca no Brasil que eu entro em câmera fria. Tá doido, mano? Nunca entrou? Eu trabalhei em supermercado, eu entrava. Não, depois que eu soube do amônia, tô fora. Ei, rapaz, a amônia é perigoso mesmo. Teve um acidente em Rio Verde, aqui no interior do Goiás, que acho que foi o ano passado. Morreram dois operadores, infelizmente. Um foi na hora e o outro, ele chegou ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Foi os dois fazendo manutenção. Foi na BRF de lá. Eu estava inclusive conversando com um engenheiro que ele dava aula aqui também para o Senai aqui em Goiás, né, de Rio Verde. Ele realmente é triste mesmo, viu? Uma coisa lamentável. E a amônia, e a amônia realmente, pessoal, não é por falta não é nem por falta de empenho do pessoal, não de pesquisa, não. A pesquisa não para, mas uma coisa assim que difícil, rapaz. Você vê tanta coisa evoluindo do ponto de vista assim de segurança, de eficiência, e nada, mas não tem nada, nenhum fluido que você fala assim, não, pode retirar a amônia. Não tem, pessoal. Pode até ter, mas o problema fica um sistema extremamente complexo e muito caro, muito custoso. Então, o pessoal ainda prefere arriscar a amônia. Infelizmente, é complicado. É difícil, né? A amônia, não acha um que fala assim, não, batemos o martelo. Esse aqui é muito melhor que a amônia. E você pode até ter um sistema vamos dizer assim, barato, mais em conta do que a amônia, porque a amônia você ainda tem que investir na parte de segurança, e ainda assim a segurança não é garantia que você vai evitar os acidentes e, infelizmente, as fatalidades, né? É, quem falou, Marcos, eu sei, Marcos, também câmara fria, nem pensar.
Se bem que eu falei que eu trabalhei no supermercado, mas o supermercado não utilizava o de amônia, né? Até porque não é um sistema tão grande igual o de indústria. Utilizava um sistema normal mesmo. Luciano, você queria falar? Ô, Falar. professor, o de amônia, ele é menos ofensivo, que o amônia? Não, a amônia. É porque tem a amônia e o amônio, né? Eu entendi de amônio. Não, amônia. Não, é amônia. É só amônia. Amônio não se utiliza. É a amônia. É o NH3, né? O amônio é o NH4. Mas é o que tem o NH3, né? A amônia. Não tem. Assim, com a mesma eficiência de retirar calor, não tem ainda um que supere a amônia. Não tem. Fizeram um que é para residencial, que é o R32, mas ainda assim é para sistema residencial, é para climatização, né? Não é nem para refrigeração, né? Que é para realmente retirar calor e manter uma temperatura abaixo, né? Mas por enquanto não tem. Sandro, queria perguntar? Sim, professor. Foi a pergunta que eu fiz ainda agora. A gente vai abordar essa questão de sistema de refrigeração com amônia mais à frente. Não, é isso, mas só que vai ser mais no sistema de refrigeração industrial, quando a gente estiver abordando industrial, é no segundo modo, no terceiro modo, né? O modo específico 2, né? Aqui a gente vai ficar mais na parte ainda residencial, um pouquinho do comercial. Comercial também nem tanto. Comercial a gente vai para as próximas. Nesse primeiro momento a gente vai ficar mais assim, preso no sistema residencial. Certo? Sistema mais simples Certo? aí. Só era isso mesmo. Ok? Jorge, só antes de você falar aí, Cristóvão, você queria falar alguma coisa? Não sei se ele. Diógenes, pode falar aí, Diógenes. Professor, nesse primeiro módulo, a gente já vai aprender, assim, pessoal, tem muita gente da turma que já é especialista, né, já mexe muito com ar-condicionado, com freezer, essas coisas. Esse primeiro módulo agora, a gente aprende a questão de instalação de ar-condicionado? Sim, tanto que a próxima é o C do modo, sistemas de instalação, sistemas de instalação residencial. Vocês já vão ver o residencial. Já vão ver E a os. questão de freezer também? Sim, na verdade, é mais no sistema de climatização, ainda é só no sistema de climatização. A refrigeração vai ficar para o próximo módulo. Ah, entendi. A refrigeração vai ficar para o próximo módulo. Aqui vai ficar mais ainda na climatização. Nesse módulo básico, aqui a gente está no módulo básico, a gente está bem no início ainda. Ah, beleza. Mas Certinho? nesse módulo agora, a gente já, pelo menos, tá lá ar-condicionado, a gente vai aprender, né? Sim, já vai sim, já é o próximo C. Aqui a gente está ainda pegando os fundamentos, né, os componentes básicos aí, e na próxima já é no sistema de climatização. Vai ver um pouquinho dele aí. Certinho, Christofferson? Queria perguntar aí? Não, foi sobre o compressor amônia que você estava falando. Eu já, no meu antigo ex-patrão, acho que fez um teste umas câmeras frias dessas carnes de charque, né? Aqui Uhum. no antigo Gega. Acho que botou para testar um, professor, não aguentei muito não ficar próximo não. É muito forte mesmo. Porque assim, a amônia, Tem funcionamento, você não sente cheiro, mas pelo menos você sente os efeitos. Você os começa, efeitos. Né? você sente os efeitos. Cheiro você não sente, mas você vai sentindo os efeitos. É bem tóxico mesmo. Esse é o Ele é, problema. ele é mais forte do que o R22 ainda. O R22 no canto fechado. O R22 é Perigoso. eficiente, mas ainda não mais do que a amônia. É isso. O compressor de 6, parece, se não me engano, era de 6 correias. Aí é. Ele estava parando mais ou menos, parece que foi uns 20 e poucos anos. Botou para rodar facilmente. Nossa, muito tempo, hein? 20 anos aí. Nem abriu as tampas dele, nem do cabeçote não abriu, nada. Foi lá, Na- ligou. Foi, funcionou normal. Não Eu vai fiquei admirado. nenhuma.
No compressor, nadinha, rapaz, um compressor sem Nadinha, nem fazer uma. nada. Ele só fez um único manuseio, foi as válvulas de sucção e a de descarga, né? E É abrir. só fazer uma regulagem ali nas Isso. válvulas. Tocou, pegou o comando na hora, ligou ele todinho, eu fico admirado. Rapaz, sem fazer, porque geralmente É, é recomendado fazer isso, fazer a fazer toda a inspeção, inspeção, o né? óleo, Fazer a principalmente o óleo inspeção, lubrificante, né? Depois de muito Isso. tempo, principalmente o óleo, O normalmente óleo, deve ter, esse óleo poxa, vira sabão dentro. dá para espuma, gera espuma, Né? ou perde, ele fica totalmente, Eficiente. Isso. já não Aí eu tem fico mais, admirado, pessoal. Fico admirado. Poxa, por não ter nenhuma manutenção e é. manter intacto, realmente de se admirar mesmo. É. Foi, esse É só foi, isso mesmo, professor. Muito obrigado nada. novamente. Marcos, Marcos, ia falar alguma coisa aí? Ô, professor, Pode falar. é, esse gás amônia, né? Ele tem alguma correlação ou foi desenvolvido junto com aquele gás mostarda que Hitler usava para matar o povo? Rapaz, agora o gás mostarda acho que é um outro tipo de gás. Eu não sei se era amônia, né? Opa, vou perguntar os. Depois eu vou perguntar para os químicos aqui, eu vou obter a resposta. Mas acho que não tem não, até onde eu lembro não. Tá certo, professor. Valeu. Certinho? Realmente eu vou realmente passar para o pessoal aqui, os especialistas, que é os químicos aqui. Tem uns colegas aqui, eu vou perguntar para eles depois. Até é bom você matar essa curiosidade também. Mas realmente utiliza mesmo, até para arma química utiliza mesmo esses gases que não, principalmente não tem cheiro, né? Mais fácil de. É como o Pode senhor ser, falou que esse gás era altamente letal, né? Eu lembrei logo provavelmente, da pô. história, né? Eu lembrei logo da história de Hitler, né? Mas se eles usaram, usou muito naquelas, usou muito naqueles chuveiros, né? Somente nos campos de concentração, né? Aí joga o gás ali, né? Ninguém sente nada, mas só sente os efeitos, né? Aí é letal, né? Porque, Tem pessoal, coisas que vem, as coisas que vêm por bem, geralmente o pessoal utiliza por mal também, né? É incrível. infelizmente, é igual o sistema de hidrogênio, né? O sistema de hidrogênio, os carros movidos a hidrogênio, o problema do hidrogênio é você armazenar ele. Porque, por exemplo, o hidrogênio tem que estar a alta pressão. Então, ao mesmo tempo que você tem um carro, você tem uma bomba de hidrogênio ambulante. Se explodir, menino, é um poder avassalador. De pior do que o Imagina carro uma elétrico partida, quando pega professor. fogo. Justamente. Blindagem tem que ser extremamente bem feita. Igual tem um problema do carro elétrico quando pega fogo, né? Que ele alastra o fogo que é difícil de você conseguir controlar, né? O do carro a hidrogênio tem esse problema, ele tem que estar armazenado a alta pressão, então isso é um perigo, né? Ok, pessoal, alguém quer falar mais alguma dúvida aí, questionamento? Ô, Professor, a professor. aula presencial vai ser quando? Olha, eu tenho um cronograma aqui, mas eu acho que ele está desatualizado. Por isso que eu nem pus a A aula aí. segundo me passaram, parece que é no dia 15, né? Dia Estão me 15. dizendo aí, só para tirar. É, eu só, que eu não, por isso que eu não coloquei, pessoal. Provavelmente eu devo estar com quer ver? É, tá, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque estava no dia 22, mas eu acho que deve ser uma outra data, que não deve ser dia 15 mesmo. E aí, pessoal, mais alguma dúvida aí, questionamento? Valeu, professor. Como sempre, as suas aulas são esclarecedoras, né? Pessoal, obrigado aí. Eu que agradeço pela boa vontade de vocês aí, agradeço mesmo pelos elogios. A gente sempre tenta melhorar aí, pessoal, trazer alguma coisa diferente aí, um algo a mais para vocês aí. Falar um pouco Muito além do que obrigado, está professor. ali nas matérias ali, nos livros aí. A gente tenta sempre trazer um algo a mais, uma inovação para vocês aí. Ok, pessoal? Mais alguém aí? Luciano, queria falar alguma coisa?
caras estão a fim de fazer uma recicladora, professor, de gás. No japonês estão fazendo. Reciclar? Tem a recolhedora, né? Mas tem recicladora, os caras. É uma forma, né? Faz do jeito certo ali, né? Recicla, pode também reutilizar, vender, né? Revender, né? Uma boa mesmo. Diógenes, que for alguma coisa? Aí em Recife já tem uma recicladora na Avenida Imperial, professor. Aqui eu não. Eu tenho que me inteirar aqui na região aqui, então onde eu não sei, onde tem uma recolhedora. Vou procurar informar aqui também. Mas hoje com essa questão aí, principalmente de responsabilidade ambiental, pessoal, hoje é quase que uma espécie de obrigação mesmo, tem que ter, não tem como, é inevitável. Somente com essa questão de responsabilidade ambiental. Certo, pessoal? Mais alguém aí? Alguma dúvida? Professor, Sim, pode falar. pessoal, esse pessoal para falar aí de questão de gases, qual a diferença de o cara quando recolher o gás no compressor e ter uma recolhedora de gás? Por qual a diferença? Qual é a... Não, na verdade, quando você recolhe o gás, você tem uma válvula de serviço, que é lá na condensadora. Então, tem a válvula da parte de alta e de baixa pressão. Então, é lá que você faz o recolhimento, né? Você recolhe por exemplo, pega um lá e joga pro gás ali e faz o recolhimento. Mas esse gás fica lá no compressor e também existe uma máquina que você pode retirar aquele gás de lá? Pode, quando você retira, tem um circuitinho lá, né? Você retira todo ele, né? Você faz toda, vamos dizer, a secagem ali. Você faz a chamada de evacuação, né? Aí você vê isso pelo tanto por exemplo, tem tantos gramas de um gás ali. Aí você tira esses tantos gramas, aí você vê lá na balança, ó, retirou tantos gramas aí. Ah, Aí entendi. você retira tudo, tira até do compressor. Até o que tá dentro do compressor é retirado. Em relação à resposta do Marcos lá, professor, que ele falou, lá com Hitler não era gás, não, era um pesticida. É Ah, Zico, parece. Aí aquecia, aí ele fazia vapor, aí matava o pessoal mais rápido, entendeu? Como fala, faz as invenções pro bem, tem pro mal também, né? Não tem Não era como, gás, não infelizmente. era gás refrigerante, não, você tá questionando, era pesticida. E no início, Mas não tinha o gás mostarda também que ele utilizava? porque ele não gera cheiro, gera nada, só botava para aquecer, dava vapor e acabou. Se ficasse cheio, não tinha nada. Afe Maria do céu, miserável. E antes era com gás carbônico, tá ligado? Numa câmera, botava caminhão Ligava o para motor, né? Ligava o isso. motor, né? Só que o custo era alto, aí ele economizou mais ainda. É mesmo, para matar o povo, meu Deus do céu, velho. Tava alto o custo ainda. Rapaz, não, pro mal não tem isso não, não tem isso não. Valeu, professor. Valeu, Diógenes. Valeu, Valeu, professor. Falou. Então, pessoal, fique com vou Deus aí, pessoal. finalizar aí, então, vou desejar a todos então uma boa noite aí, ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, questionamento, então deixe procurar. Bom, desejar a vocês aí uma boa noite, fiquem com Deus aí e até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Falou. Valeu, professor. Obrigado. Falou. Valeu, professor. Até a próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.